Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para realizar o primeiro vídeo do ano. Embora um pouquinho tarde, mas quero desejar a todos um feliz 2025, com muita saúde e plena em realizações para cada um de vocês que nos seguem. Estamos de volta então no canal RI, Resenhas e Elucidações Espiritualistas. Tivemos nos outros contatos a resenha de alguns livros interessantes, aquela de Maria foi muito boa. Nefertiti no Brasil, vocês se lembram, né? A esposa de Dom Pedro I, Maria Leopoldina. O livro maravilhoso de ética moral que traz muitas situações que nós vivenciamos no dia a dia, que é o sinal verde de como devemos tratar as pessoas, que é como nós gostaríamos de ser tratados. Então, as psicografias são maravilhosas. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Moisés, na psicografia de Roger Bottini Paranhos. Roger, ele é orientado pelo espírito Hermes, que já reencarnou algumas vezes, isso no Egito, né? Provavelmente esteve também em Atlântida. Então são espíritos que já têm uma vivência muito grande e lá no astral eles contam o período de experiência, quando eles estiveram aqui com uma história mais relevante. Vamos chamar de um complemento da Bíblia. A Bíblia para em determinados momentos, que são documentos que foram escritos na época, por escribas que eram letrados, né? Mas provavelmente tiravam certas situações ouvindo. Muitos deles que escrevem o Evangelho de Jesus não conheceram Jesus, mas ouviram os apóstolos, ou ouviram algumas pessoas que conheceram Jesus, ou pessoas que ouviram falar nele e deram seu depoimento sobre os milagres. Tudo isso é fantástico. Mas é muito mais relevante quando você recebe da espiritualidade alguma coisa que combine bem com essas ações, junto com a ciência e junto com a nossa realidade espiritual, né? E hoje nós temos dois livros maravilhosos, né? Que vai falar sobre Moisés, o Libertador. O livro 2 e o livro 3. Aí vem a pergunta, mas qual seria o livro 1? É que o Roger Bottini Paranhos, na ocasião, ele escreveu uma trilogia. E o primeiro livro dessa trilogia é de um faraó egípcio chamado Akenaton. Então o livro 2 e o livro 3, que fala sobre Moisés quando estava no Egito e Moisés fora do Egito, dão continuidade aos relatos de Akenaton, que é um livro fantástico também, que eu pretendo trazer futuramente para vocês, né? O que estimula a leitura do livro de Moisés com os relatos de Roger Bottini Paranhos, que são referendados pelo espírito Hermes e um outro espírito chamado, também muito conhecido, né, que nós até falamos sobre ele em outra ocasião, que é Radamás. Então nós temos aí dois espíritos que vão dar os seus relatos, que vivenciaram, né, a época de Moisés, estando presentes reencarnados. A época do Egito, eles estavam juntos, né, tanto Hermes como Radamés. Então observem que esses depoimentos desses espíritos, eles vêm complementar algumas coisas que a Bíblia não fala, né? Inclusive sobre situações de como foi a forma que Moisés conseguiu fazer o povo dele atravessar o mar se abriu mesmo, foi isso que aconteceu, né? Então o livro é estimulante por isso, ele vai dar alguns detalhes interessantes, né? Lembrando que Moisés, ele tinha dupla nacionalidade, podemos dizer assim, né? Ele era meio hebreu e meio egípcio. Então o que acontece com a parte genealógica dele? É que na realidade a irmã do faraó, ela se encantou por um hebreu. Ele era um escultor, um homem bonito na época, e acabou tendo um relacionamento proibido com ele, porque os egípcios, eles cultuavam uma casta. Ninguém poderia sair
dessa casta egípcia. Então você se relacionar com um hebreu e ainda escravo, meu Deus, isso daí foi um transtorno na época. Então ela escondeu durante um tempo a gravidez, mas durante um tempo, não era possível fazer isso sempre, até que o faraó, seu irmão, descobriu, deu uma punição a ela e havia uma pessoa que, não diria que era o braço direito do faraó, mas era uma das pessoas que era um conselheiro dele, e ele admirava muito a irmã do faraó. E ele queria muito se casar com ela, mas ela não gostava dele, até porque ele não era muito boa pessoa, né? Ele tinha seus problemas kármicos também para resolver, muito materialista, né? Mas queria essa mulher para ele de qualquer jeito. E durante as andanças, o filho dela, então, depois que o faraó a perdoou e aceitou, ele teve que ficar meio que escondido durante um tempo, inclusive sendo amamentado e criado pela família do hebreu. Esse hebreu, ele foi assassinado por ter se relacionado na época com a irmã do faraó, né? E a pessoa que o assassinou se tornou então o marido dela depois. Ele tinha muita raiva de ela ter tido inclusive um filho com um hebreu, quando na realidade ele queria muito essa mulher para ele e ter um filho com ela. Ela foi obrigada a casar-se com ele por mando do faraó, porque como ela cometeu um delito, um desregramento das leis sagradas do egípcio, né, do Egito, então ela teve que aceitar esse casamento. Mas o faraó mais tarde também aceitou essa criança, então depois que ela cresceu um pouco, ela viveu no palácio. Por isso que ele tem essa dupla nacionalidade, vamos chamar assim. Ele é meio hebreu e meio egípcio, né? Então a mãe dele era egípcia e não hebreia, como alguns livros comentam, né? Então, através da psicografia de Roger Bottini Paranhos, você vai ser elucidado por uma série de detalhes, né? Você vai descobrir que um dos líderes das 12 tribos de Judá que viveu na época com Moisés, Natanael, já tinha sido o espírito que acompanhou Moisés durante outra jornada em uma outra reencarnação, né? Então, Deus, ele promove a cada momento, a cada ciclo de um determinado período da Terra, estamos falando do nosso planeta, né? Que esses espíritos se agrupem de novo, que eles estejam juntos de novo para cumprir missão, porque às vezes falharam numa determinada missão, né? Natanael, inclusive, vocês vão ver um trecho muito interessante na psicografia, que depois que ele matou sua esposa, porque ele se sentiu ferido com as besteiras que ela fez, ela era uma pessoa muito egoísta, de uma certa forma, dentro das nossas experiências e da nossa linguagem, nós diríamos uma pessoa má, né? Porque ela queria a todo custo ficar com ele, então ela cometeu alguns desvios, como assassinar algumas pessoas que eram ele tinha uma comunhão muito boa com um certo amigo dele, que inclusive, que quando foi assassinado, ele se revoltou quando ele descobriu que Quermosa, sua esposa, cometeu esse ato. O resultado disso foi que no final ele acabou matando a esposa. E ele não aguentou tanta pressão e cometeu suicídio. Porque na realidade o egípcio achava que quando ele ia embora, ele já ia se encontrar com outros entes queridos no mesmo patamar que estivesse no nosso planeta, na matéria. E ele ouviu uma voz dizendo para ele, não faça isso, não faça, mas ele fez. Quando ele saltou, ele bateu o joelho em uma pedra e teve uma fratura exposta. Caiu na água e se afogou, mas sentindo muita dor, não só do afogamento, como do joelho. Então, Natanael, na época do Egito, na época de Moisés, ele nasce com um problema na perna e ele fica manco, né? Sente dores horríveis e tal. É o karma, né? Que você adquiriu através do seu livre-arbítrio. Então é interessante acompanhar essa história de Natanael, porque ele, inclusive, é um dos espíritos que conta essa história de Moisés, né? E temos um fato também que você não vê muito na Bíblia, né?
Arão, que seria o braço direito de Moisés, as coisas não eram bem assim. Ele tinha um ciúme, uma coisa doentia pelo irmão dele, que acabou, infelizmente, relatando certas coisas na Bíblia que não foram verdades, né? Mas pelas mãos dele. Né? Há quem diga até que ele entregou Moisés para os egípcios dizendo que ele era um hebreu, né? Que tudo teria começado ali. Né? Então, para vocês verem que esses fatos vão estar nessas narrativas. Né? É muito precioso você conhecer o que aconteceu no passado. Sócrates, quando dizia, conheça-te a ti mesmo, na realidade, para você se conhecer, você precisa conhecer o passado também. Porque você já esteve aqui em outras ocasiões, então você necessita de ter conhecimento de certas situações que envolveram o nosso planeta, para você entender aonde nós chegamos e por que ele está assim hoje. Né? Hoje nós estamos vivendo uma época muito difícil, de muita violência, ninguém dos políticos são coletivos, são individualistas. Nós temos um problema no país com uma pobreza muito grande, não é só no Brasil, né? Na Índia, na China, em vários lugares, é uma população muito grande. E o governo, que deveria tomar medidas para que isso fosse resolvido e desse um pouco mais de conforto para essas pessoas, não o faz. Mas isso a história mostra que vem desde a época remota dos nossos tempos, né? Moisés sofreu muito com aquele povo também, porque era um povo que, por estar escravizado já há mais de 200 anos ali com os egípcios, eles tinham uma revolta muito grande. Eles queriam um líder que guerreasse para que eles pudessem aniquilar os egípcios, e não foi dessa forma, né? Moisés veio como já entre aspas, Jesus. Ele veio mostrar um caminho diferente, sem a violência, regido pelas leis de Deus, como Jesus fez também, né? E aí, para doutrinar esse povo foi difícil, né? Moisés sofreu bastante. Então todas essas passagens vocês vão ter com muito mais clareza, tanto no livro 1 como no livro 2, né? Que seriam a continuação da trilogia do Roger Bottini Paranhos. Muitas coisas interessantíssimas para ler nesses livros, que vão abrir a mente, vão clarear certas situações que nós vemos como milagrosas, como foi acontecido, como que você une o que aconteceu naquela época com a ciência de hoje. Né? A ciência também explica muita coisa, né? Há pouco tempo mostraram um local que eles acreditam que poderia ser o encontro da Arca de Noé. Isso tem filmado, né? Entraram num local que parecia uma arca, ela totalmente fora do contexto dos nossos dias, mas que ficou praticamente escondida em um local por causa das folhas, né, da selva onde ela estava, e que agora descobriram e foram entrando dentro desse local e vendo que ela tinha compartimentos lá dentro, que eles acreditam que seja essa famosa Arca de Noé. Mas será que ela durou todo esse tempo, né? Mas enfim, são estudos, né, que arqueólogos vão fazer, que a ciência vai promover através dos estudos de ossadas que eles pegam, de material que eles pegam de madeira da época, de algum tipo de acessório, uma porcelana, alguma coisa, para identificar qual é a idade daquele tipo de acessório que eles encontraram ali. E não vai ser diferente o estudo da arca, né? Então Moisés, ele veio para ser o grande libertador do povo hebreu. Conseguiu a duras penas, né? Então todas essas passagens, inclusive quando ele entrega a responsabilidade de tudo para Josué, é interessante que vocês saibam que Josué também já viveu com Moisés numa outra reencarnação. Então são espíritos que eu falo que estavam agrupados para se reunirem de novo numa outra situação. Até porque contam que Josué teria sido também um faraó, um guerreiro, mas muito rude, bravo, né? Que ele mudou completamente na geração que ele viveu junto com Moisés, né? Então, tudo isso são bagagens, experiências que eles tiveram para dar continuidade ao processo divino, que era uma era, naquela época, de transição, né? Era uma transição planetária que precisava acontecer através, né, de Moisés. Então Moisés tem todo o relato dele na Bíblia com o Pentateuco, os 5 primeiros livros, né, que aborda bem esse assunto, né?
E a espiritualidade, através dos espíritos de Hermes e Natanael, pela psicografia do Roger, ele traz então, dentro de um contexto, para quem acredita, né, nos livros espíritas, né, muitos mais fatos, muito mais coisas que foram realizadas na época que a Bíblia não cita, nem chega perto, né? Então as psicografias, elas são maravilhosas por isso, porque agora a história vem de lá, né? Não é só daqui. Eu recomendo a vocês, comprem o livro, né, Moisés. Eu vou deixar aqui também, mais uma vez, para quem mora na Baixada Santista, em São Vicente, tem uma banca que vende livros novos e usados, espíritas. Vocês podem tentar um contato com eles para pagar um pouco mais barato. Ou você ainda encontra os livros do Roger Bottini Paranhos nas livrarias, né? Na Martins Fontes, quer dizer, você pode pesquisar também, né, na estante virtual, na Amazon, vai ter os livros dele ali. Então, você poderá adquirir os dois para entender melhor como que foi todo esse processo e fazer a sua análise. No que você pode peneirar ali que você acredita e o que você não acredita, né? Mas vale a pena porque tem muita história dentro desse livro que ela foi elucidada, né? Então, é prazeroso ler esses tipos de livros, né? Eu gosto bastante, por isso que eu sempre recomendo e estou aqui fazendo essas resenhas para vocês, né? E eu quero deixar também para vocês uma informação muito importante. Os livros psicografados estão trazendo muito, bem atual, sobre a nossa era da regeneração. Então nós vamos falar no futuro sobre livros que foram psicografados pelo Divaldo Franco, sobre a era da regeneração, como ela está se aproximando. Embora pareça uma coisa ainda muito longe da nossa realidade, mas não é, tudo ao tempo de lá e não daqui. É que aqui tem um processo a ser feito ainda, porque afinal de contas ainda somos um planeta de provas e expiações. Então nós temos que passar por uma situação de lavagem de máculas, ou seja, tem que explodir muita coisa ainda e espíritos desencarnarem que não se entendem com a nova realidade da espiritualidade, não querem fazer o bem, para que os outros que estão vindo, já mais aprimorados, com senso ético e moral mais elevado, eles possam dar início a esse trabalho para que a época da regeneração ela comece a evoluir mais no nosso planeta. E acreditamos que quando isso chegar, nós vamos viver um mini paraíso, né? O que é regeneração? É você entender que o que você fazia antes tinha só propósitos materiais. E o que você vai fazer daí em diante são propósitos espirituais. Então virá melhor a coletividade. Tendo a coletividade, teremos melhor educação, menos doenças, né? Teremos menos pobreza, teremos igualdade social no sentido de salários, né? Então todas as pessoas vão começar a viver bem, sem a inveja, sem procurar ser melhor do que o outro. Isso é ser regenerado, é viver como irmãos, né? Que foi o que Jesus pregou durante toda a vida dele. Então essa era quando chegar aqui, porque nós vamos desencarnar antes, mas quem sabe numa próxima reencarnação já vamos entrar nesse circuito, né, nesse ciclo novo do planeta, vai ser uma delícia ficar por aqui. Porque não é mais de provas e expiações, aí você vai aprimorar, ainda aprender muita coisa, com mais calma, sem muita violência, sem tanta preocupação com emprego, com dinheiro, sem tanta preocupação com saúde, sem tanto gasto com farmácia, né? Isso tudo vai acabar entrando em uma outra atmosfera, né? Então vai ser muito bom viver aqui, que nós vamos cuidar melhor do planeta, a nossa vegetação, os nossos animais, vamos ter um convívio muito mais humano, né? E se você ler esses livros do Moisés, que eu chamo de Ato 1 e Ato 2, período do Egito e período que ele saiu do Egito, onde ele recebe os 10 mandamentos do Monte Sinai, era uma mudança de ciclo também, porque através dos 10 mandamentos, através do povo ter ido para a terra prometida,
É como se nós estivéssemos hoje indo para a Terra Prometida também, que é na era da regeneração. Essa Terra está chegando, né? Então vale muito a pena. Meus caros, eu espero que eu tenha dado uma pinceladinha para que vocês possam aguçar o seu espírito de busca, né? E vá atrás desse livro. De repente tem até em PDF, se você olhar na internet, né? O Google hoje é o doutor de tudo, é a grande informação onde você encontra tudo. Então dê uma pesquisada, né? Leia bastante, transforme a sua vida, né? Isso nós teremos que fazer durante o nosso processo aqui, que é uma reforma íntima, para a gente chegar melhor quando for embora. E para voltar melhor ainda, com mais entendimento. Muito obrigado pela atenção de vocês, foi uma satisfação esse retorno e me aguarde, teremos mais novidades. Até a próxima.